Bom, ontem lá no Museu da Inconfidência, todo mundo conseguiu encontrar a sala do Aleijadinho lá na parte de cima? Uhum. O que vocês viram de mais impressionante ali naquela sala do Aleijadinho? Os desenhos de planejamento daquela igreja de São Francisco. Vocês viram o planejamento, o projeto da igreja de São Francisco, vocês viram algumas esculturas, né, feitas pelo Aleijadinho. Alguém reparou alguns recibos de pagamento que tinham lá? Sim. Quem chegou a ler algum daqueles recibos? Também. E naqueles recibos, assim, tinha normalmente uma descrição da obra feita pelo Aleijadinho, a data em que a obra foi feita, quanto em ouro ele recebeu para fazer aquela obra. Então esses documentos, como aqueles recibos de pagamento, os recibos de compra e venda de escravos, os testamentos, os inventários, né? Todos esses documentos que vocês encontram nos museus e nas igrejas, eles são muito importantes. Por quê? Porque sem essa documentação a gente não consegue comprovar a autoria, né, das obras, a gente não consegue ter tantas informações detalhadas sobre as obras e os artistas. Se a gente pensar bem, já são mais de 200, algumas obras, em alguns lugares quase 300 anos. E não é fácil manter essa documentação preservada. E a história, né, infelizmente, assim, até hoje tem um lado muito tradicional onde existe uma exigência documental. É recente, né, no estudo da história, a utilização de fontes, né, documentais que não sejam fontes materiais. Atualmente, né, já são aceitas as histórias, a história oral, né, com o discurso falado. Às vezes a própria obra de arte, ela fala um pouco sobre o artista, então ela também serve como documento. Mas os principais são esses documentos escritos mesmo. E como é que esses documentos foram preservados? Por quê? Porque a igreja, né, as irmandades, elas eram instituições tão organizadas que eles se preocupavam em registrar tudo. E eles tinham vários livros para esses registros. Eram livros de receitas, livro de despesa, livro de nascimento, livro de óbito, né? Então era tudo registrado. Então por isso a gente tem acesso a essas informações que são confiáveis. E essa documentação, né, assim, ela foi preservada, mas boa parte dela precisou de ser restaurada. Essa documentação ela fica disponível para especialistas ou para curiosos. Lá no Museu Casa dos Contos de Ouro Preto, alguém reparou que andando lá pelo interior da casa, eu tinha até comentado para a gente ficar um pouquinho em silêncio, que lá funcionavam centros de estudos. Então a documentação que fica lá não é o documento original, você não vai pegar o livro original, eles já ficam microfilmados e você fala o assunto que você quer pesquisar, o que você tem interesse, pega o microfilme, coloca na maquininha, projeta na parede, aí você pode fazer suas cópias, né? Pode sentar na mesinha lá para chegar a algumas conclusões, refletir ali no espaço. Então essas cidades históricas é que elas possibilitam essa pesquisa, né, que tem interesse assim, para especialistas na área de história, economia, administração, literatura, né? Então aqui é um campo muito fértil assim, para esses tipos de estudos.